Olha, essa greve que ainda não terminou, e não sei quando efetivamente ela vai terminar, e também os seus efeitos, creio que permite algum aprendizado. De um lado, foi possível a todos nós assistirmos ao que nós comentamos em outros momentos, mas não ficou tão claro, tão evidente como nessa semana. E o quê? A crise de autoridade. Nós não temos autoridades. Autoridades que estejam presentes no nosso cotidiano, que se apresentem em momentos de crise, que tomem ações antecipando a fatos. E esse é o papel de uma autoridade, e que seja efetivamente respeitada. Nós não temos autoridade, não temos respeito, porque as autoridades não se dão ao respeito. Por exemplo, o presidente da República é um triste exemplo. Não gostaria nem de lembrar desse fato, mas é triste. Triste. A sua omissão, ele simplesmente desapareceu. Em nenhuma cerimônia pública, não aparece, não fala, não comenta. A população brasileira sofrendo, e os novos relatos apresentados aqui nesses dias no Jornal da Manhã são terríveis. E onde está a voz da principal autoridade do país? Não está, é um omisso. O governador do estado de São Paulo, mais importante estado da federação economicamente falando, e aí, como é que ele se pronunciou sobre todos esses fatos? Não falou absolutamente nada, e pelo contrário, teme, se essa greve continuar e alguma decisão judicial exigir que sejam liberadas as estradas, as refinarias, os postos de distribuição, que vai ter uma ação da Polícia Militar, que é responsabilidade dele. E o que ele vai fazer? Vai se omitir? Não. Então ele está com receio de que a ação da PM possa conduzir a incidentes que tenham reflexo na sua reeleição. Ele está preocupado com você, comigo, com nós? A sua omissão, ela é calculada, ela é eleitoral. Isso mostra que nós temos uma crise de liderança no país. É uma crise de liderança. E isso ficou demonstrado aqui. Por exemplo, nessa semana, 2 presidenciáveis, foram entrevistados e mostraram um despreparo que eu sinceramente confesso. Eu não acreditava que fosse tão grande. E são de 2 extremos. Um da extrema direita e outro da extrema esquerda. Mas eles são iguais na incompetência. Há, portanto, no Brasil, hoje, uma orfandade política. O que fazer, com quem fazer, como fazer. E essa semana isso mostrou de forma transparente mais uma vez. Curioso que desde a década de 80, as centrais sindicais tentaram parar o Brasil com greves gerais. Todas fracassaram. Os caminhoneiros descobriram a forma de parar o Brasil. Alguns milhares de caminhoneiros simplesmente decidiram que iam parar o Brasil. Suas reivindicações são justas? São justas, sim. É um absurdo, né? Há um papel dos empresários, um lockout, uma greve dos empresários? Também há, mas não só. Muitos caminhoneiros vivem do caminhão, dependem do caminhão e tal. E o preço abusivo cobrado pela Petrobras, o óleo diesel, é um verdadeiro absurdo, né? Portanto, a reivindicação é justa. Agora, a forma de encaminhá-la e criar o caos que o Brasil vive hoje, não. Então, nós temos, perceba que os 2 lados da moeda estão errados. De um lado, as autoridades governamentais, né? E do outro lado, a forma de colocar em prática a reivindicação feita pelos caminhoneiros tal. Por outro lado, essa semana permitiu uma reflexão sobre a inexistência de uma política de armazenamento de combustíveis, né? Não existe nada. Tem um incidente desse e acabou e terminou. E o país ficou refém. Não tinha nenhuma alternativa, nem nos aeroportos, nada. Eu fico pensando nessa hora qual é o papel do Gabinete de Segurança Institucional. O que é o GCI, cuja responsabilidade é o general Sérgio Etchegoyen? É fazer um papel numa espécie de SNI, como tinha no regime militar, só que de uma forma um pouco diferente, no interior da democracia, que é abastecer o governo com informações sobre o que está ocorrendo. O que eles fizeram? Nada. Hoje, numa entrevista realizada ali no CEAGESP, a informação que veio do nosso repórter Tiago Muniz foi que eles já perceberam, os comerciantes do CEAGESP, né, que desde sexta-feira passada, os efeitos que poderia ter a greve. Então já notaram e perceberam que a situação ia ficar muito grave e tal.
eles, os comerciantes do CEAGESP, o governo federal não conseguiu ter uma visão geral do país. E a tragédia é em todo lugar, né? São nos aeroportos, nos hospitais, no transporte público, nas escolas, e vai indo, passa por toda a esfera econômica, o estresse na vida das pessoas, quanta gente não conseguiu acessar as operações que tinham marcado, exames, consultas médicas, uma tragédia. A polícia em vários estados, inclusive em São Paulo, teve as rondas dificultadas. Em suma, o Brasil real ficou claro, transparente. É esse o Brasil real. Nós estamos abandonados. Nós temos uma elite política, grande parte dela corrompida e incapaz, né, que não está nem aí. Hoje, e para concluir, entrevistamos o ministro Carlos Marum. O Carlos Marum é a representação mais transparente do que é esse governo. Se Temer, o governo acabou a 17 de maio do ano passado, quando o Brasil ouviu aquelas gravações, aquela conversa antirrepublicana entre ele e Joesley Batista, a 17 de maio do ano passado, nós podemos dizer que nessa semana o governo Temer foi sepultado.